Glória a Deus, que bom que você está aqui. Estamos começando a nossa reunião, nosso culto. Deus abençoe a sua vida. Antes de começar o nosso culto, eu gostaria que você abraçasse 2 pessoas ou 3. Sai do seu lugar, dá um abraço gostoso nela. Fala uma feliz semana, Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão se abraçando, você que nos acompanha aí pelas mídias sociais, Deus abençoe a sua vida, o melhor de Deus, que Deus derrame graça sobre ti, que você tenha uma semana poderosa, uma semana cheia de graça, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Separe esse momento para você ouvir dessa palavra, dessa mensagem. Deus abençoe grandemente você que nos acompanha também pelas mídias sociais. Amém, querido? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, pega a sua Bíblia. Aleluia. Ainda de pé, se você puder, no livro de Marcos, capítulo 10. Eu quero ler uns versículos aqui para nós darmos início ao nosso culto dessa manhã. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 48. Diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais e dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49 diz: Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Amém? E ainda diz, repreendeu, versículo 51. Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. O 52. Então disse Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Feche a sua Bíblia. Eu quero ter um momento nesse instante de oração, convidar você a ter um momento de busca da presença de Deus. Agora sim você pode ficar à vontade, do jeito que você quiser. Se você quiser se ajoelhar, o seu momento devocional. Depois nós vamos colocar essa canção novamente, nós vamos cantar a letra dessa canção. Você que nos acompanha aí também, aonde você está assistindo essa mensagem, que você possa separar esse momento para buscar da presença de Deus. Abra o seu coração para a presença dEle. Deus, nos minutos que aqui vamos estar ministrando, o Espírito Santo estará tocando no teu coração. Amém? Pai, nós te louvamos nessa manhã, nesse dia, nessa semana que se inicia. Nós engrandecemos, Pai querido, o teu santo nome. Colocamos na tua presença, Deus, em o nome de Jesus, e pedimos que o teu Espírito Santo flua no nosso meio, opere de forma grandiosa, que possamos, Pai querido, ser cheios da tua presença, da tua graça. Que o Senhor, ó Deus, visita-nos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Que nós possamos ter, ó Pai amado, nesse momento aqui, um momento de unção, um momento de renovo. Que o Senhor, ó Deus, venha trazer, ó Pai amado, em nome de Jesus, uma unção de coragem, uma unção, Senhor, ó Deus, de valentia para enfrentar os desafios. Que o Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus, opere de forma grandiosa, derrame da tua graça sobre nós, que nós possamos, Pai querido, em nome de Jesus, ser dependentes da tua palavra, que nós possamos, Senhor, ó Deus, ter uma semana de vitórias, de muitas conquistas, de muitos milagres. Senhor, opera com maravilhas, que em nome de Jesus, ao começar por este momento, a nossa semana seja, Senhor, ó Deus, uma semana de avivamento, uma semana poderosa, uma semana de graça. Meu Deus, em o nome de Jesus, eu, juntamente com os irmãos que aqui nos encontramos, nós nos rendemos a Ti, nós entregamos a nossa vida, a nossa semana, o nosso ser, tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Nós oramos e clamamos, meu Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Nós já vamos colocar essa canção e eu quero que você preste atenção na letra dessa canção, se possível, em nome de Jesus. E eu quero falar aqui para você, nós estamos começando essa semana, hoje é o último dia do mês de março. Deus tem coisas grandiosas ainda para a sua vida, eu profetizo ainda coisas grandiosas, milagres. Hoje nós vamos estar falando sobre, dando continuidade ao agir de Deus. Quero dizer para você que Deus vai agir no nosso meio, tem agido no nosso meio. Deus vai trazer a sua mão poderosa sobre nós e nós vamos ser tocados pelo Espírito do Senhor, amém, querido? Que nós possamos buscar mais de Deus. Eu quero que você ouça essa canção, nós vamos colocá-la desde o começo e que você possa cantar ela em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, oh aleluia, Senhor, glória a Deus. O inimigo tenta laços embaraços pra me envergonhar, Glória a Deus, aleluia. mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem Aleluias, aleluias. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Pai querido, em o nome de Jesus, nós nos reunimos na Tua presença, meu Deus, e pedimos, Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor derrame uma unção de paz sobre cada coração, que toda preocupação e toda inquietação, Deus, em o nome de Jesus, venha, Pai, com a Tua mão poderosa sobre cada coração aflito, e derrame, ó Deus, a unção que há sobre essa canção, esse louvor. Deus, o Senhor é capaz de trazer paz no meio da confusão. O Senhor é capaz de trazer, ó Deus, águas em meio a terras secas. O Senhor, ó Deus, é o que é capaz de mudar a nossa história. O Senhor é o Todo-Poderoso. E para o Senhor, ó Deus, não há situações ou circunstâncias que o Senhor não possa reverter. Nós apresentamos, Deus, diante do Senhor, Pai, as nossas inquietações, as nossas limitações, e declaramos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, opere com maravilhas, que o Senhor, ó Deus, venha e visita poderosamente a cada um de nós, em o nome de Jesus, que nessa madrugada de segunda-feira, seja, Senhor, ó Deus, o local próprio do encontro do Senhor conosco,
que nós possamos ser, Deus, em nome de Jesus, envolvidos numa unção sobrenatural, que nós possamos, Deus, descansar no Senhor, que toda preocupação e inquietação seja depositada no Senhor. Sabe, querido, abra o seu coração na presença de Deus. Clame a Ele por uma semana poderosa, por uma semana diferente, por uma semana de encontros. Abra o seu coração e fala: Senhor, eu quero uma semana diferente. Eu quero dias de avivamento. Eu quero dias de dependência. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Eu vou dar ainda um tempinho aí para você separar a sua oferta, seu dízimo, preencher o seu envelope. Enquanto você assim vai fazendo, quero dizer para você que nós estamos aí hoje, no último dia do mês de março, e nós falamos aí nessa semana, nesse mês, da série de palavras determinação e superação. Que palavras tremendas. E a semana passada eu dei início a uma mensagem que eu preciso encerrar ela hoje, é sobre o agir de Deus. Você pode ter certeza que o agir de Deus vai acontecer na sua vida em nome de Jesus, amém? Mais uma vez agradecer pela presença de sua, que você veio aí nessa madrugada, se despertou e está aqui conosco, você que está acompanhando também pelas mídias sociais. Deus abençoe a sua vida grandemente, que nesse curto momento que nós vamos estar compartilhando da mensagem, o Espírito Santo te direcione, te leve ao melhor dele nesses dias, amém? Glória a Deus. Vamos lá, nós na semana passada citamos aqui um texto, Atos capítulo 12, e eu quero ler com os irmãos, depois nós vamos voltar aqui. Eu falei na semana passada, dando início à mensagem, Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 7, e eu gostaria de ler novamente, porque é uma continuidade da mensagem. Atos 12, do 1 ao 7, diz: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para os guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das suas mãos. Mais uma vez, feche os seus olhos agora aí onde você está. Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, em o nome de Jesus, esteja sempre conosco quando assim lermos da tua palavra. Pois sabemos, Deus, que ela é viva. E que o Senhor, ó Deus, fale aos corações aqui presentes e aqueles que estão acompanhando desta mensagem. Deus, em o nome de Jesus, revela a tua palavra em nós, e que nesses dias sejam dias de visitação do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos aqui um texto onde passa um momento de perseguição, de preocupação ao povo que dependia exclusivamente de Deus. Nós lemos aqui que nesse momento, nesse levante, aconteciam algumas situações injustas
E aí é o caso de Pedro ter sido lançado na prisão. Aprendemos aqui nesse texto que lemos que fala que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja havia uma forte corrente de oração pela vida de Pedro. É interessante abordar algumas coisas que não foi abordado na semana passada, como uma espécie de complemento, porque eu não falei sobre isso. E venho falar aqui agora. É a importância de nós termos uma vida de oração. É importante nós, nos momentos daquilo que foge das nossas mãos, nós colocarmos diante de Deus. Essa canção, quando ela fala sobre um momento de um Deus que é capaz de prover a água nas terras secas, um Deus que é capaz de acalmar o fogo, um Deus que é capaz de acalmar a tempestade, é esse Deus Todo-Poderoso ao qual nós invocamos. E eu me incluo nisso com você, porque às vezes nós vivemos momentos de tempestades, às vezes nós vivemos momentos de mares revoltos, nós vivemos às vezes momentos assustadores, mas em nome de Jesus, a Bíblia nos ensina sobre nós termos o comportamento que essas pessoas tiveram, e aí sim o agir de Deus possa vir sobre as nossas vidas. Eu creio, em nome de Jesus, uma semana abençoada para você. Eu profetizo, em nome de Jesus, uma semana próspera, uma semana de milagres. No momento, talvez, das circunstâncias, das dificuldades que você está enfrentando, aliste e ore, porque hoje eu quero falar sobre o agir de Deus, mas de uma forma diferente. Não que na semana passada não foi, mas eu preciso fazer esse complemento. Nós lemos o texto de abertura, onde está em Marcos, capítulo 10, o versículo 48 em diante, nós lemos de abertura. A Bíblia fala que havia o cego Bartimeu. O cego, ele estava sabendo, ele ficou sabendo que Jesus ia passar pela vila onde ele morava. E a Bíblia fala que aquele homem, ele começa a clamar pelo nome do Senhor, clamar pela presença de Jesus. E quanto mais falavam para que ele se calasse, mais ele clamava, mais ele buscava da presença de Deus. E nós aprendemos ali, naquele contexto, sobre a importância daquele diálogo de Jesus com ele. Porque quando Jesus manda chamar o cego, porque Jesus ouviu o clamor, porque ele falava mais alto. Entenda uma coisa, quanto mais nós orarmos ao Senhor, Ele virá a nosso favor. Quando nós clamarmos pela presença de Deus, quando nós falarmos para Deus diretamente o que nós necessitamos. Porque foi isso que aconteceu no livro de Marcos. A Bíblia fala que quando aquele cego chega até Jesus, Jesus pega e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? A pergunta nessa manhã, nessa semana que se inicia, é essa: o que queres que eu te faça? Qual é a sua luta? Qual é a sua prova? O que você quer alcançar nesses dias? A própria palavra de Deus diz, às vezes nós não recebemos porque nós pedimos errado. Nós não sabemos pedir, nós precisamos aprender a pedir em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos, em nome de Jesus, faça uma breve reflexão, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo, toca em cada coração, e vai trazendo, faça com que cada um possa trazer em mente, faça isso, querido, traga em mente aquilo que te preocupa. É como que se o Senhor estivesse passando sobre a sua vida, em nome de Jesus, e Ele pudesse estar te perguntando, porque é isso, Ele aqui se faz presente, e Ele pergunta para você nessa manhã: o que queres que eu te faça? Sabe, querido, nós precisamos saber pedir as nossas limitações a Deus, para que as situações venham de forma poderosa sobre os nossos anseios. Nós muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Aquele Bartimeu, quando ele teve aquele momento de diálogo com o Senhor lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Diante das preocupações, diante das situações em que você está vivendo, aquilo que te perturba, aquilo que te constrange, aquilo que te preocupa, o Senhor nessa manhã te faz a seguinte pergunta: filho, o que queres que eu te faça?
faça. Tenha esse momento com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Faça isso, querido. Aonde você está. Glória a Deus. Olha aqui para mim. 2 textos que nós vamos fazer um contexto. Pedro lançado na prisão. Aprendemos ali que Pedro dormiu na prisão. E assim eu falei na semana passada. Às vezes nós estamos envolvidos nas prisões do dia a dia. Às vezes nós estamos aprisionados em alguns conflitos. Às vezes nós estamos aprisionados em algumas situações, como Pedro esteve. Mas a Bíblia fala que quando Pedro esteve naquele cárcere, a Bíblia fala que chegou ao ponto de Pedro dormir, de Pedro descansar. A Bíblia fala que Deus o guardou naquela prisão. E é sobre isso que eu falei na semana passada. Que nós possamos ter fé de que Deus venha nos guardar nas prisões do dia a dia. Amém? E eu falei sobre o agir de Deus. E o agir de Deus veio na vida de Pedro naquela prisão. Porque a Bíblia fala que houve oração incessante por parte da igreja pela vida de Pedro. Por isso que é importante nós estarmos vinculados na casa de Deus. Por isso que é importante nós fazermos parte da igreja de Cristo. Porque quando você nem tem a noção, muitas pessoas têm orado por você. Nós precisamos entender que nós vamos vencer as nossas batalhas com orações. A Bíblia fala que houve uma visitação, o agir de Deus na vida de Pedro. E Pedro sai daquele cárcere, porque uma luz apareceu sobre aquela sua limitação. Aqui, no caso que nós lemos de Marcos, não foi uma luz que aconteceu, mas foi um diálogo íntimo. E esse diálogo íntimo é o resultado de uma oração. Quando nós conversamos com o Senhor, é uma vida de intimidade, é de colocar as nossas vergonhas, porque foi essa a fala de Jesus. Jesus queria saber qual era a dificuldade, porque às vezes nós erramos, porque nós não sabemos pedir. Sabe, querido, nós precisamos ter uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor, diante daquilo que nós queremos, que nós possamos ter a liberdade de falar como aquele cego disse. Ele disse ao Senhor, que eu possa ver. Qual é a sua necessidade nesses dias? Eu tenho aqui umas coisas interessantes relacionadas a isso. Quando Bartimeu clamou por ajuda, Jesus pediu para que ele expressasse o seu desejo claramente. Por isso que eu pedi para que você fechasse os olhos e que você mentalizasse aquilo que você queria que o Senhor fizesse sobre a sua vida nesses dias. Se hoje você tivesse um encontro com o Senhor e Ele perguntasse para você de forma íntima, isso é uma oração, e Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Porque às vezes nós oramos, mas nós não oramos de situações pontuais. Qual é a sua necessidade nessa semana? Qual é a situação que você quer que Deus venha trazer solução? Aquilo que está longe das suas mãos e que talvez você fala, Senhor, opera em todas as áreas da minha vida. Não é assim que a Bíblia fala. Você tem que pontuar, você tem que nomear aquilo que você quer alcançar. Porque a Bíblia aqui relata que quando Jesus perguntou para aquele cego, o que você está precisando? Imagina se a situação hoje, num momento onde você tem um momento de visitação do Senhor, onde você está vivendo um momento de dificuldade, porque ninguém conseguia dar vista para aquele cego. A situação dele era totalmente limitada, mas ele sabia que alguém podia mudar a história dele. Sabe, querido, às vezes nós precisamos nos comportar como esse cego. Aquelas limitações, aquilo que foge da nossa alçada.
Então Ele poderosamente pode trazer a resposta para tantas situações que nós estamos esperando. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo nessa semana uma semana de bênçãos, uma semana de milagres, uma semana de resposta. Será uma semana de visitação, de dias onde você vai ter o seu diálogo com o Senhor e você vai falar: Senhor, eu quero que o Senhor haja nessa situação. Porque nós temos que ser específicos em nossos pedidos, em nossa oração. Para a gente fazer o momento já de orarmos. Qual é a sua limitação? O que você quer? Nós falamos nesse mês de março todo sobre persistência e superação. E hoje nós estamos encerrando falando numa palavra sobre o agir de Deus. Em nome de Jesus, todas as áreas que você tem as suas limitações, será superado em nome de Jesus. Mas não é todas, de uma forma escrita todas. Você vai nomear, você vai pontuar. Por isso é muito importante. Mais uma vez, nós vamos colocar essa canção. Eu quero que você feche os seus olhos, em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Visualize. Traga na sua mente aquilo que está te perturbando nesses dias. Aquilo que te preocupa, aquilo que te incomoda. Dentro de instantes nós vamos estar orando e clamando pelos pedidos. Em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você através dessa canção. Glória a Deus, aleluia. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar, um Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Trazem chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Aleluia. Faz romper. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro nessa manhã colocando, Deus, em o nome de Jesus, essa palavra. Deus, como essa própria canção diz, oh Pai amado, o Senhor faz da estéril mãe de filhos. O Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, é capaz de derrubar toda e qualquer muralha. O Senhor é capaz, ó Deus, de acalmar toda a tempestade. O Senhor é capaz de fazer cessar o fogo.
O Senhor é capaz de trazer águas em meio à terra seca. Deus, eu não sei o que os irmãos aqui têm passado nesses dias, mas uma coisa é certa, que quando nós possamos ter o comportamento, ó Deus, como desses homens, Pedro e esse cego Bartimeu, aonde eles tiveram, ó Deus, a humildade e a dependência do Senhor, eles alcançaram o milagre, a resposta. E nós, ó Deus, nessa manhã, nós de forma humildemente, nós diante do teu altar, nós entregamos o nosso coração ao Senhor e pedimos, Deus, a direção do teu Santo Espírito. Em o nome de Jesus, que o Senhor venha sobre cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus, eu quero convidar toda a igreja a vir à frente. Em nome de Jesus, nós vamos ter um momento de oração. Se você já preparou seu envelope, pode vir todos já, vamos fazer já também um momento. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pode vir, pode trazer. O seu Nelson vai estar ungindo aí as suas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar primeiro pelos dízimos, pelas ofertas. Deus, coloco na tua presença, ó Deus, esses recursos. Consagro a ti, ó Deus, que através desse ato de fé haja mantimento na tua casa. Nós consagramos a ti, ó Pai, e pedimos que o Senhor derrame uma unção de multiplicação daquilo que os teus servos estão trazendo no teu altar. Assim nós oramos, Pai, e declaramos, em nome de Jesus. Amém. Escute, aqui você que se encontra, em nome de Jesus, não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua prova, qual é a sua luta. Da mesma forma você que acompanha aí onde você está assistindo essa mensagem. Eu não sei qual é a luta que você tem passado, mas o que nós aprendemos aqui, queridos, e você que me acompanha, é que nós precisamos aprender com esse Bartimeu. A Bíblia fala que no momento ao qual ele via a oportunidade de mudança, mais ele falava, mais alto, mais alto. E quando ele tem o encontro com o Senhor, que o Senhor o chama, o Senhor pergunta pontualmente o que ele queria. Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia que ele tinha limitação. Mas eu entendo que a palavra de Deus diz que é com a boca que se confessa e o coração que se crê. Então Jesus perguntou para aquele cego, o que queres que eu te faça? É óbvio que ele queria enxergar, mas Jesus perguntou. E ele disse, Senhor, que eu possa ver. Eu não sei qual é a sua limitação, a sua luta nessa semana, mas a pergunta é clara hoje. Feche os seus olhos. A pergunta é clara hoje. O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, colocando, Deus, a vida dos irmãos aqui na tua presença. E aqueles que nos acompanham através, ó Deus, das mídias sociais. Eu declaro, Senhor, ó Deus, em o nome de Jesus, a unção poderosa que houve naquele encontro com o cego Bartimeu, aonde o milagre aconteceu. Eu oro, Deus, nesse momento, colocando, Pai querido, em o nome de Jesus, em oração, o pedido de cada irmão, que nesse momento tem respondido ao Senhor aquilo que ele pergunta: filho, o que queres que eu te faça? Visualize, mentalize aquilo que você quer, em nome de Jesus, para a sua vida nesses dias. E prontamente o céu se abrirá sobre a sua vida. Prontamente o milagre acontecerá. Prontamente o mar vai se abrir. Prontamente as tempestades vão cessar. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Porque Ele virá com a sua mão poderosa sobre a sua necessidade, sobre a sua preocupação. Pai, eu oro nesse momento, colocando na Tua presença, Deus, em o nome de Jesus, a vida daqueles,
Pai amado, que tem ouvido dessa oração, em o nome de Jesus, aqueles que estão preocupados, aqueles que têm se sentido muitas vezes como desesperados, como naquele cego Bartimeu, que cada vez ele falava mais alto, com a intenção de que o Senhor não deixasse passar desapercebida aquela preocupação. Deus, a oração nessa madrugada é essa, que a nossa oração, Deus, não venha passar desapercebida, mas que o Senhor pare e que o Senhor chame cada um de nós e que prontamente nos pergunte nesse dia: o que queres que eu te faça? E aí, querido, é você e o Senhor. Pai, em o nome de Jesus, que essa palavra alcance cada coração e que em nome de Jesus essa semana seja poderosa sobre a vida de cada irmão. Assim eu oro, meu Pai, e declaro em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Agora em especial eu quero orar com você que aqui se encontra. Busque da presença de Deus, Pai, em o nome de Jesus.